Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Nada melhor do que chegar a novembro com esse verão, né? Esse calor aí que todos nós amamos, né? Eu sei como que é. Nada melhor, né? Bom, essa noite eu quero falar com os irmãos sobre... O título da mensagem é O Deus de Verdade. Eu ia trazer uma mensagem sobre Noé, mas eu fiquei com desconforto e a mensagem acabou mudando entre segunda e terça. E eu quero falar sobre o Deus de verdade. E eu ia falar sobre Noé, eu ia falar um pouquinho sobre a importância de você acreditar e crer no Senhor e ouvir a palavra dele. E a mensagem ficou bonita até, ficou boa. Só que aí, meu coração ficou com aquilo que não é isso ainda. E aí mudou. E eu quero falar sobre o Deus de verdade. Estamos chegando aí no final do ano. Pode desligar, irmão, vai ajudar aqui, porque senão vai começar a voar tudo. Estamos chegando no final do ano, né? E geralmente quando começa o início são várias promessas, né? Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Aí escolhe lá os planos de leitura, 365 dias para ler a Bíblia. E aí você começa a estar bem, né? Dia 1, dia 2 de janeiro, aí dia 3 o serviço já cansou. Aí o plano já começa a mudar, e aí chega no final do ano, você olha, passou tantas lutas, tantas angústias, e muitas vezes você já chega no final do ano sem perspectiva, já fazendo o plano, o ano que vem vai ser melhor, vai ser diferente. E essa mensagem ela tem tudo a ver com isso, porque é o Deus de verdade. É o Deus que tudo pode, é o Deus que está com a gente, é o Deus que fala para nós, não vai ser fácil a caminhada, mas eu estou contigo, basta você se anelar a mim. E eu quero começar lá em Números, livro de Números 23, 19, que vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? É sobre esse Deus aqui. O Deus que fala e cumpre. Deus que fala e faz. É o Deus de verdade. Que muitas vezes ao decorrer do ano, nós esquecemos desse detalhe, que Ele é o Deus de verdade, que é o Deus que faz, é o Deus que as Escrituras diz, que a palavra dEle não volta vazia, que Ele tem bênçãos para nós, se nós o seguirmos de todo o coração. É esse Deus, é o Deus Criador, Deus Supremo. E eu coloquei algumas anotações aqui. Comparar Deus com o homem é diminuir o Senhor em tudo. Sendo o Criador e Todo-Poderoso, Ele pensa, fala e faz de modo que nunca conseguiremos mensurá-lo. É esse Deus aqui. O Deus que tem a resposta pronta para tudo, mesmo antes de um problema surgir. Dos seus lábios sai a verdade e a solução para qualquer dificuldade. Ao agir, Ele coloca o seu poder em ação e nada pode impedi-lo de fazer justiça ao necessitado. É desse Deus de verdade aqui que eu quero falar. Esse Deus que faz as coisas acontecer. E que muitas vezes nós, na nossa pequenez, achamos que foi o nosso esforço. Talvez você tenha um bom serviço, talvez você tenha um bom carro, e você fala assim, poxa, eu consegui porque eu estudei muito. Porque enquanto o pessoal estava dormindo, eu estava estudando, não é assim? Só que não é você, é Deus te dando capacidade, é Deus te dando a condição de você poder pagar os seus estudos, é Deus te dando a condição de você poder ter uma casa, um carro melhor. É esse Deus.
É o Deus que faz por você. Não é que Ele te dá de mão beijada, mas Ele dá a condição de você fazer, de você ter forças para fazer. Já ouviu aquela frase? Ah, você pede paciência a Deus? Cuidado, porque você vai ter prova. Não é assim? Você pede forças a Deus? Cuidado, você vai ter bastante entulho aí para tirar, para você ter força. Não é assim? E eu coloquei aqui, ó. O Senhor não pode ser tentado por nada, porque Ele é Deus. Dá uma olhadinha, Tiago 1,13. Tiago 1,13. Tiago 1,13. Vai dizer assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado. Isso explica que podemos tê-lo como nosso ajudador. Vai vendo, estou falando Deus grande. Se o Deus que nós cremos, confiamos e o adoramos, se Ele não pode ser tentado, então Ele é algo supremo. Ele é algo que ninguém o corrompe, certo? E se ninguém o corrompe, Ele é o único que pode nos ajudar. Então Ele é o nosso ajudador. Isso explica que podemos tê-lo como nosso ajudador, tanto em momentos de fraqueza, quando o mal vem nos convencer a fazer coisas erradas, quanto de fortaleza, o Deus que nos fortalece também. Ao sermos tentados a pensar que podemos fazer alguma coisa sem Ele, é o que eu disse. Muitas vezes, na nossa pequenez, pensamos que as coisas acontecem porque nós fizemos por nós mesmos. Mas não, é o Deus que nos ajuda e é o Deus que nos fortalece. Porque se Ele não está te ajudando a seguir a caminhada, como que será? Será difícil, uma caminhada cansativa, turbulenta. Se Ele não está sendo a sua fortaleza, você vai andar fraco, desfalecido. É o Deus grande, o Deus de verdade. A nossa força não é física, nem vem da sorte, mas é o próprio Deus que se oferece para nos ajudar a sair das crises. O próprio Deus, de verdade, se oferece para nos ajudar. E aí, quando Deus se põe à disposição de nos ajudar, cabe a nós dizer amém, Senhor. Eu quero ser ajudado, eu preciso ser ajudado, senão eu vou entrar num mundo de perdição, eu vou caminhar para a morte eterna, para um lugar de sofrimento. Ele nos permite. Mas por que Ele permite? Porque Ele é o Deus de verdade. Ele é o único Deus que pode nos salvar. Ele é o único Deus que pode realizar o que as Escrituras dizem, que é a palavra dele. É o único Deus que nos salva. Quando enviou seu Filho ao mundo, Deus queria nos libertar do reino da morte. Deus escolheu o seu melhor. Qual que é o melhor de Deus? Já falei a resposta, né? Qual que é o melhor de Deus? Jesus. Lembra que eu falei que é o Deus de verdade? Se Ele é o Deus de verdade, não tem como Ele dar o pior dele. Sempre o melhor. E Ele deu o melhor para a humanidade por causa da própria humanidade. A humanidade se perdeu. Quando nós vamos ler a Bíblia, nos primeiros capítulos da Bíblia, nós vemos que Deus cria tudo, e Ele vê que tudo é bom, e Ele fala, poxa, precisa de alguém para usufruir disso, precisa de alguém para cuidar, para fazer as coisas aqui. Ele cria o homem, e aí cria a mulher, porque vê que o homem está sozinho, e aí os dois sozinhos, com mais um mal lá, pisam na jaca.
E aí passa muitos anos, Deus fala, poxa vida, se eu deixar do jeito que está, vão se afundar mais ainda. Eu vou mandar o meu melhor. Eu já fiz lá atrás o Éden, o melhor para a humanidade. Eles perderam. Vou mandar o meu melhor para resgatar essa turma aí, porque senão não vai dar. Quando enviou seu Filho ao mundo, Deus queria nos libertar do reino da morte. Deus escolheu o seu melhor, Jesus, para nos tirar da perdição eterna causado pelo pecado de Adão. O pecado todos lembramos, né? Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo pagou o preço mais alto, derramando o seu puro e inocente sangue, a fim de que o mal nunca mais pudesse nos reivindicar. Porque quando o mal entrou no mundo, que o homem se corrompeu, o homem meio que se vendeu, ele se vendeu, se deu por inteiro para o mal. E ali Deus, o Deus de verdade, ele só tinha uma coisa a fazer: resgatar, nos tirar daquele caminho de perdição, de trevas. Agora somos realmente livres de qualquer dívida ou acusação. Dá uma olhadinha, Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. Vou ler o verso 13. Agora somos realmente livres de qualquer dívida ou acusação. Por que nós somos livres? Porque o Deus de verdade nos reivindicou. E vai dizer assim, Colossenses 2:13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Qual que é o único que pode fazer isso? É o Deus Todo-Poderoso. É esse Deus. É esse Deus que muitas vezes viramos o ano falando, esse ano eu vou me aprofundar mais nas coisas de Deus. Esse ano eu quero conhecer mais de Deus. Esse ano eu vou jejuar mais. Esse ano eu vou orar mais. Vira o ano, você aprende mais do Instagram, mais do Facebook, mais do YouTube, e menos de Deus. É assim ou não é? É o ser humano. Isso daí é todos. Só que tem uns que é crente de verdade, mas grande parte se perde. E aí está uma cilada, gigante na atualidade, porque quando você vê já é de noite, aí já é hora de dormir, passou o dia, você não buscou de Deus, aí vai orar, dá 5 minutos, está com sono, é uma cilada. A mensagem é curtinha, tá, irmãos? Mas a gente tem que focar nisso, o Deus de verdade, que é o Deus que nós seguimos. E eu coloquei aqui, o Filho era o Verbo de Deus, o qual executou as ordens que o Pai deu no início de tudo, quando o mundo material foi criado. A Bíblia afirma, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí que beleza, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Dá uma olhadinha, João, capítulo 1. João, capítulo 1.
João capítulo 1, do verso 1, vai dizer o que eu li. No princípio era aquele que é a palavra. Está diferente a versão, porque a NVI, a que eu anotei ali, é outra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aí, é desse Deus. O Deus que está lá desde a criação. O Deus que quando olha para aquela escuridão imensa, ele olha e fala, poxa vida, aqui seria tão bacana se tivesse vida. Vou criar vida. Vou separar água e terra. Vou criar pastos. Vou criar dia e noite. Esse Deus que criou tudo para dar aos filhos dele. A palavra se encarnou e nasceu Jesus, o Emanuel, Deus conosco, veio nos salvar. Por que ele veio nos salvar? Porque ele é o Deus de verdade. Quando Deus cria tudo, que ele pensa, poxa, eu vou colocar o homem, vou colocar uma mulher lá para cuidar de tudo. Ele criou o melhor dele e deu para os filhos. O melhor dele para os filhos. Olha, esse daqui é o meu melhor para vocês. Cuida, se procrie, cuide de tudo aí que eu criei. Esse é o melhor para vocês. E quando o ser humano perde, ele fala assim, eu preciso resgatar. Porque eu criei, é bom. Eu criei vida, é o meu melhor. Tudo que eu fiz é o meu melhor. Eles têm que ser resgatados. E ele resgata. Por inspiração do Espírito Santo, o apóstolo João falou a frase que mostra ao mundo o Deus real, a própria verdade encarnada. João 14:6. Um pouquinho mais para frente aí. O que João fala aqui? João 14:6, ele deixa gravado, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o Salvador bendito que veio e um dia voltará para nos tirar dos envolvimentos malignos e nos levar ao céu. Desde o começo, desde a criação de tudo, a ideia de Deus é essa: criar o ser humano para que esses seres adorem Ele, vivam o melhor dele, desde o início. E nós vemos que por várias vezes na história o povo se corrompe, o povo se perde, mas Deus sempre dá um jeito de ir lá e restaurar. Sempre Deus dá um jeito de ir lá. Não foi assim no dilúvio? Lá com Noé? Quando Deus olha para a terra e fala, o povo é mau, ele se arrepende do que ele criou. O texto diz, poxa, o que eu criei é mau, vou acabar. E aí Deus olha e encontra Noé e acha graça em Noé, vê que Noé dava bom ali, dava mais uma geração. E ele vai lá e passa algumas missões a Noé, Noé cumpre com maestria e o povo é exterminado. Estamos falando de poucos capítulos da Bíblia, bem no comecinho já acontece isso. Mas Deus sempre dá um jeito de resgatar, Ele sempre vai olhar o melhor, porque Ele é o Deus de verdade. Ele sempre vai olhar o melhor. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos, essa pessoa não tem mais jeito. Tem sim, tem jeito. Para Deus tem jeito, porque Ele sempre vai olhar o melhor. Aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor recebem o poder para se tornar filhos de Deus.
Está lá em João 1,12. Aí eu pergunto, você aceitou a Cristo aí? Aceitou Jesus como seu Salvador? Então você recebe o direito de ser chamado filho de Deus. E é a qualquer Deus? Não. É o Deus de verdade. É o Deus que a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. É o Deus que resgata o povo. É esse Deus aí. Em nossa pequenez, muitas vezes, adoramos ídolos de madeira, né? Ídolos de barro, não é assim? Imagens, achando que falar palavras para essas imagens nos trará salvação, nos trará arrependimento, nos trará cura. Estamos sendo pequenos. Um Deus tão poderoso, grandioso desse, que criou tudo, entregou para o ser humano se perde, ele vai lá e resgata, ele fala, te dou uma nova chance. Esse Deus é lindo, é fantástico. É esse Deus. É esse Deus aí que muitas vezes na virada do ano nós fazemos nossos votos aí. Esse ano será diferente. E aí chega no final do ano, está tudo igual ou até pior. É ou não é? Jamais duvide das declarações de Deus. Aqui já é o fim da mensagem, tá? Até hoje não houve, nem haverá uma só declaração dele que tenha ficado sem a justa recompensa. Isso é fato. Em Cristo, tais promessas têm o sim e o amém, para a glória de Deus. 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20. E diz assim, 2 Coríntios 1:20, porque todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus, para a glória de Deus, pelo nosso reconhecimento. E aí eu fui dar uma pesquisada, né? Por que sim e amém? E eu achei uma explicação que eu quero passar aos irmãos. Todas as promessas são verdadeiras. Deus cumpre tudo o que promete. Sim e amém. Essa expressão hebraica significa sim e assim é ou assim será. Indica uma confirmação enfática. Em Cristo Jesus, Jesus é a garantia e o cumprimento das promessas de Deus para nós. Para a glória de Deus, o propósito das promessas é glorificar a Deus. Em Cristo, tais promessas têm o sim e o amém para a glória de Deus. Ao morrer na cruz, o Salvador fez o que devia ser feito. Agora é só receber o testemunho do Pai encontrado nas Escrituras. Desse modo, a fé alcançará o seu coração e com ela virá o cumprimento do que foi dito. Amém? Que os irmãos hoje saiam daqui com a certeza que o que nós seguimos é o Deus de verdade. É o Deus que as Escrituras diz que tudo Ele faz e tudo Ele pode. Ele é o Deus supremo. Amém? Gostaria de chamar o pastor Rai, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, agradeço, Senhor, por essa noite de quarta, por essa mensagem, Senhor Deus, que nos mostra alguns pontos aonde mostra a sua grandeza, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. Pai, que nós saiamos daqui hoje com a certeza de que o Senhor é o Deus de verdade, é o Senhor que devemos seguir, adorar, meditar dia e noite. Que nós possamos nos alegrar, Senhor Deus, com essa mensagem, que ela venha ficar marcada e gravada em nosso coração. É isso que eu peço a Ti, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja e amém. Amém.